Fala pessoal, beleza? Esse é o nosso primeiro podcast depois de tanto tempo sem ter feito um. E agora a gente volta conversando com alunos, professores, com todo mundo do nosso ecossistema, justamente para que você, aluno, que queira passar no vestibular, seja no INSPER ou na GV ou em medicina, tenha insights, dicas e conselhos muito bacanas para ser aprovado na faculdade dos seus sonhos. E hoje eu estou aqui com o nosso coordenador pedagógico, o professor Chalita, e a gente veio falar de um assunto muito importante, da aprovação na reta final agora, né? Já que estamos na revisão para o INSPER. Então, antes da gente começar um pouco, queria que você apresentasse um pouco, Chalita, você falasse um pouco da sua formação, há quanto tempo você trabalha conosco, um pouco disso. Bom, boa tarde a todos, boa tarde GC, obrigado pelo convite. Sou o professor Chalita, os nossos alunos já me conhecem, mas para a galera do YouTube, para a galera das redes, sou formado em estatística pela USP, né? E desde que eu fiz cursinho na minha época, desde que eu entrei na faculdade, já comecei a ser plantonista de cursinho, cresci, virei professor. Depois fiz meu mestrado em matemática com um enfoque em educação e nunca saí do ramo de cursinho. Teve ali um período da minha vida que junto com o cursinho eu fui estagiário da Latam, não sei se você sabia disso, e a minha vida é dedicada a isso, tá? É o que eu sei fazer. Vamos falar um pouquinho. Bom, cheguei aqui na TP depois da pandemia e peguei todo o crescimento da TP e fico muito feliz de ver o que era e o que é hoje e as perspectivas para o futuro. Falar um pouquinho do vestibular do INSPER. O vestibular do INSPER mudou, né? Como vocês já sabem. Queria te fazer uma pergunta a respeito disso. O que você achou dessa mudança? Antes a gente falava da banca primeira escolha, agora a gente está falando da VUNESP, uma banca com mais renome, com mais tradição, mas que incluiu ciências da natureza, ou seja, química, física e biologia no processo vestibular. Perfeito. Então, deixa eu só apresentar as mudanças, porque para caso alguém não saiba, e aí eu vou responder a sua pergunta. Então, o vestibular do INSPER mudou. Antigamente era uma prova que só contemplava língua portuguesa, interpretação de texto, literatura, matemática, história, geografia, né, e atualidades. Isso para as carreiras de economia, administração e direito. Para o pessoal de engenharia já caía química, física e biologia e não caía história e geografia. A prova era feita pela banca que era do INSPER, primeira escolha. Não era uma banca transparente, né? E a prova era feita no tablet, questões aleatórias, o seu concorrente não fazia a mesma prova que você. Então, não era o mesmo peso, o mesmo balanceio de provas. A gente não conseguia nem ver. A gente não conseguia ver, a gente não tinha acesso às questões. A gente sabia pelo que a gente conversava com os alunos. E era legal que mesmo assim a gente conseguia acertar algumas coisas que caíam. Porque você prestava sempre o... eu prestei, a gente teve um outro coordenador que prestou também, que já não está mais aqui. Abraço aí pro Paulão. Bom, é isso. Aí eu já esperava que em algum momento a primeira escolha fosse sair, porque as reclamações eram muitas. Eu não achava que seria esse ano, eu achava que seria para o ano que vem. Não achava que eles mudariam no meio do ano, de um semestre para o outro. Mas aí, como no começo do ano eles tiraram a segunda fase oral, aí eu falei, bom, eles estão mudando, é capaz sim que eles mudem no meio do ano. Foram para a VUNESP, que é uma banca tradicional, uma banca que faz provas muito boas, muito bonitas. Aboliram a segunda fase? Não tem mais segunda fase, não tem mais segunda fase oral, né? Assim como a AGV, mas a AGV ainda tem para direito. E agora é uma prova mais tradicional, uma prova tradicional, né? Prova escrita, prova no papel, 60 questões, contemplando todas as matérias. Eles só continuam sem contemplar inglês. A gente conversou com o coordenador do INSPER, o coordenador do INSPER disse que inglês não seleciona, porque eles têm para eles que todo mundo que entra no INSPER já tem uma base de inglês. Eles partem de um pressuposto. Partem desse pressuposto. O que a gente vê aqui no cursinho que não é verdade. Vide o pessoal na GV, senão todo mundo iria gabaritar inglês na GV, mas tudo bem. Então o inglês, INSPER está cobrando tudo, exceto o inglês. Tá? Como que eu vi essa mudança? Eu vi essa mudança como positiva. Mudança como positiva,
ela sobe a régua do vestibular e a gente consegue prever mais coisas. Mas ela muda a perspectiva do aluno que é aprovado também. Ah, com certeza. Então, antes a gente conseguia, né? Vamos lá. Muda a perspectiva do aluno. Então, assim, a prova ser mais tradicional, contemplar tudo e a gente saber o que espera, premia o aluno estudioso. Premia o aluno que corre atrás. E que senta mais a bunda na cadeira. Que senta a bunda na cadeira e estuda. Antes o aluno desenrolado, que também é uma característica importante, porque nós estamos aqui fazendo um podcast, né? Exato. Estamos aqui falando e nos expressando, né? E não debatendo, mas usando da nossa qualidade de oratória, né? Não é mais avaliado. Então... Exato. Antigamente, então, o que acontecia? O aluno que ia aos trancos e barrancos na preparação para o vestibular, né? Não estudava como tinha que estudar, chutava muita coisa, dava uma improvisada aqui, uma improvisada ali, passava aos trancos e barrancos para a segunda fase e aí desenrolava na parte oral, que valia 25%, ou 20%, nem lembro mais, e aí conseguia a vaga ali na terceira lista, o cara entrava. Aí chega, cálculo 1, micro, estatística, o cara repetia, porque não tinha base matemática, não sabia estudar, e o INSPER exige muito isso. Agora, o aluno estudioso é premiado. Então, assim, o cara que está se preparando, o cara que está fazendo feijão com arroz, vai ser contemplado. E o cara que não estuda, agora, Gisele, o cara que não estuda não tem como ele passar. É que nem FUVEST. Não tem como. Não tem mais segunda fase. O cara precisa fazer uma boa redação, o cara precisa ter o mínimo de noção em matemática, em química, física, biologia, história, geografia, português, literatura. Senão ele não passa, acabou. É simples assim. Então a gente tem uma prova mais justa, né? Mais justa, podemos dizer assim, mais justa. Acontecia muito, lembra? A gente pode citar nomes aqui, mas não vou citar nomes, mas muito aluno que não estudava passou no INSPER e muito aluno que estudava passou no INSPER, mas assim, aos trancos e barrancos, porque encontrou lá uma coisa que não sabia, enfim. Mas eu posso estar errado, mas na minha opinião eu gostava da segunda fase se fosse bem auditada, se fosse bem avaliada. Perfeito. A segunda fase... É algo que eu sinto falta, né? Tal como eu sinto que para a GV, por exemplo, houve um prejuízo enorme. Por quê? Porque o vestibular da GV já é maravilhoso e sempre foi maravilhoso. É muito bom a prova da GV. Inclusive, na minha opinião, até vou perguntar pro Chalita isso, eu ainda assim acho mais justo, acho que seleciona melhor o vestibular da GV pelo simples fato de que eu não acredito, na minha opinião, não sei se o Chalita concorda ou discorda comigo, que química, física e biologia devam ser avaliados em uma prova para uma escola de negócios. Sim, perfeito. Isso é uma outra discussão, mas só voltando antes de falar sobre isso, a segunda fase do INSPER era realmente uma prova muito bonita, a gente construía um conhecimento aqui maravilhoso, repertório, olha, eu sinto falta, a gente tinha, lembra GC, todo dia de manhã tinha aula de repertório, cada dia sobre cada tema, e à tarde era simulação a dar com pau, simulação, e cada tema cabuloso que o INSPER trazia. Assim, isso abria a cabeça do aluno de uma forma, a segunda fase do INSPER era muito bonita, uma pena que saiu. Uma pena que saiu. Então a gente acabou de falar que premiava o aluno que não necessariamente estudava classicamente, mas assim, era uma prova muito boa, os debates e as arguições, né? E eu acho que em algum momento vai voltar, eu realmente acho, tá? Agora, a prova da GV, falando sobre, aí você tocou num assunto importante, falando sobre química, física e biologia na prova da GV. Sim e não ao mesmo tempo, né? Uma escola de negócios, o cara não precisa saber química, física e biologia. Então, para que o cara vai saber... O aluno de economia precisa prestar, né? O de economia precisa na GV. Economia na GV tem química, física e biologia. Porque é uma toada muito academicista, né? Isso. Então, eu não estou querendo... Não, sim, mas acho que é legal a gente conversar sobre esse assunto. Acho que é interessante porque, assim, beleza, o cara que entrar em ADM na GV não vai precisar saber de nomenclatura de plantas, por exemplo, no mercado de trabalho, a não ser que ele trabalhe com plantas, seja gestor de algum negócio de plantas. Beleza. Para que eu vou saber nomenclatura de filos de animais?
Se é assim, para que eu vou saber tudo, né? Para que eu vou saber log? Não vou usar log, sabe? Você entendeu? Vai usar em cálculo 1, cálculo 2, estatística, você vai usar log, mas tudo bem. Na faculdade, todo mundo vai usar. Mas lógico, é o raciocínio lógico. Né? Exato. História, geografia, atualidades, repertório. Isso. Então é assim. Português, maneira de escrever. Isso. Então cobrar química, física e biologia não é sobre a química, física e a biologia. É sobre a abrangência do aluno e sobre o aluno estudar e ter uma bagagem. O cara que precisa estar lá precisa ter bagagem. Ele precisa ter noção de tudo. Ele precisa saber conversar. Né? Eu não sei se você já presenciou, eu adoro na sala dos professores ficar falando de biologia, de química, de assuntos que não são os meus assuntos, porque eu lembro, eu gosto, sou interessado, entendeu? Então é isso que eles querem um aluno interessado. E aí é aí que entra a química, física e a biologia. Eu acho que é um contraponto importante. É uma discussão bem boa, bem boa. Agora, e é isso que vocês querem de fato saber, né? A gente pensa em um vestibular que mudou muito, porque no final do ano passado a gente tinha primeira escolha e segunda fase. No primeiro semestre desse ano a gente tinha só primeira escolha sem segunda fase. E agora a gente tem VUNESP. Não tem nem primeira escolha nem segunda fase. Nós somos especialistas na VUNESP, né? Por conta da nossa turma de medicina. Perfeito. Você, pensando em vários tipos de aluno, mas vamos tentar dar o aluno clássico, o aluno que está no terceiro ano, que está prestando agora, que não é do melhor colégio em termos acadêmicos, mas não é do pior também. Como você acha, como você acredita que deve ser essa preparação para o aluno nessa reta final e que não está estudando com a gente? Não está estudando com a gente já tem o direcionamento aqui, você pode ficar muito tranquilo quanto a isso. Mas como é que você vê? Bom, a gente está agora no momento da gravação, faltam exatamente 3 semanas para a prova do INSPER, né? Eu acho assim, nessa reta final, o cara tem que vir para o cursinho e tem que estudar. Tem que gastar o tanque de gasolina, chegar no limite, no volume morto, gastar até a última gota, porque depois, dezembro inteiro ele vai estar de férias, janeiro inteiro ele vai estar de férias, aí ele descansa, aí ele viaja. Então assim, tem que estudar matemática, tem um peso grande, né? Ciência da natureza está com peso 10%. Matemática. Você me corrija, mas matemática vale 40%? Vale 40%. Dos testes, certo? Vamos lá. Para administração e economia, matemática vale 40% dos testes. E ciência da natureza valem 10%, tá? Para direito, matemática vale 25% dos testes. Agora não lembro se é 25 ou 20, me esqueci, está escrito ali no mural. Mas isso é de menos. Mas ciência da natureza continua valendo 10 para direito. As outras duas matérias são duas constantes que valem 20%. Isso. Ou seja, português vale 20%, e geografia juntos vale 20%. Para ADM e Econo, sim. Para direito, português vale 40%. Português é a matemática do direito, entendeu? Tá. Para direito, português vale 40%, para ADM e Econo, matemática vale 40%. E para as engenharias, matemática também vale 40%, só que ciência da natureza tem um peso maior, também vale 40%, e história e geografia tem peso 20%, tá? Agora eu devia até estar com os números ali na minha mão para poder falar direitinho. Os números são o de menos, né? O que a gente importa está querendo mostrar é a ponderação. Isso, a ponderação de cada matéria, sendo que juntando com o final, vale 75%. Isso. E 25% de redação, né? Ou seja, 75% a parte dos testes e 25% a redação. É isso, certo? É isso. 75% a parte dos testes e a redação sozinha 25%. Então, e as redações são sempre corrigidas? Não, a redação é corrigida só aos alunos que atingem um patamar mínimo, né? Um platô mínimo. Aí ele está apto a ter a sua redação corrigida, tá? E é isso. Então, o que não mudou? O cara tem que ter a redação boa, o cara tem que ir bem em matemática e tem que ir bem em interpretação de texto. Por quê? A matéria de língua portuguesa, ela não cai só na prova de língua portuguesa. Cai como interpretação de texto para a prova inteira, para todas as questões. A VUNESP é uma prova que gosta bastante da interdisciplinaridade, inclusive já mostrei isso aqui para os alunos, gosta bastante de texto, imagens, né? E então assim, isso aí não muda. Entra banca e sai banca, isso aí não muda. O aluno tem que estar bem nessas matérias.
Tá, mas no fazer, você acredita nessa reta final? Revisões, treinos? Sim, o que você faria revisão. se você tivesse lista de exercícios? Como é que você faria? Vamos pensar num caso mais geral, pensando no aluno de administração. Tá. Né? E pensando o que ele deve fazer no momento da prova. Se você acha que ele já deve começar com a redação, é claro que os perfis eles variam, né? Então eu acho melhor a gente falar em matérias que são mais fáceis, ponderando com uns perfis de aluno, vai? Perfeito. Vamos falar de dois perfis. Do aluno que é melhor em humanas e redação, Tá. e do aluno que é melhor em exatas. Tá, beleza. Então vamos lá. Esses dois perfis de alunos. Primeiro, o aluno tem que ter uma estratégia de prova. Eu gosto de começar pela matéria que eu sei que eu sei. Eu sei que eu tenho. Garante uma confiança. Isso, para garantir confiança. Como se fosse um esquenta, né? Isso. Você vai soltando. Como se fosse um esquenta. Atleta. Para começar acertando, eu costumo falar, GC, a prova tem 60 questões, tá? O aluno não sabe quanto ele vai tirar. O aluno não sabe quanto ele vai tirar. É claro que ele almeja os 60. Mas vamos supor que a nota final dele já seja sabida pelo universo, vamos dizer assim, de uma forma geral. Então o aluno vai chegar lá e vai sentar, ele vai prestar e vai tirar 40. Essa é a nota que ele vai tirar, tá? Ele não vai tirar os 60 pontos. Então, pelo que ele estudou e pelo que ele consegue desempenhar no simulado, a nota dele é o 40. O que ele tem que fazer? Ele tem que buscar ao máximo... Trabalhar com essa margem, né? Trabalhar com essa margem, mas assim, colher os 40 pontos que já são dele. O que ele não pode fazer é se dar o luxo de perder ponto que já seria dele. E é engraçado que com os meus mentorandos eu falo exatamente a mesma coisa. Você trabalha com uma margem de acerto sua. Então você entra para uma prova na GV, por exemplo, se vale 15, você sabe que você consegue tirar em 12 questões, você busca essas 12 questões e sabe que você pode errar. Busca as 12. Eu sempre dou o exemplo do Campeonato Brasileiro. O time que é campeão, ele não ganha todos os jogos. Ele sempre tem 5, 6, 7 derrotas. Só que aí o que pode acontecer, GC? O time que foi campeão com 7 derrotas na última rodada, ele pode ter começado o campeonato perdendo as 7 e ter ganho todas as outras. No começo vai falar o quê? Esse aí é o azarão, esse aí tá mal. Ou ele pode ir pegando as derrotas dele ao longo do campeonato. São as sequências de 38 partidas possíveis, né? São todas as sequências de 38 partidas possíveis com 7 derrotas. Aí falando em PA. Então, assim, o que o time não pode se dar ao luxo é de perder um jogo em casa contra o último colocado que já está rebaixado. O jogo contra o primeiro colocado que ganha tudo já é um jogo que ele tem mais probabilidade de perder. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui na prova. Então, por exemplo, eu vou pegar uma matéria que não cai, tá? Não está no edital, números complexos, tá? Então, finge que o aluno vai chegar lá para a prova e ele sabe que ele não sabe números complexos, tá? Repetindo, não vai cair na prova, não está no edital. Por isso que eu peguei essa matéria, para dar de exemplo. Então, se o aluno não sabe números complexos, a probabilidade de acerto dele, vamos pôr que é 20%, porque ele vai chutar uma de 5, ele tem 20% de acerto. Pronto. Para que ele vai gastar tempo tentando fazer essa questão, se ele já sabe que ele vai errar? Sendo que ali do lado tem uma questão de log, que ele estudou, ele acertou tudo da tarefa, tudo das aulas, e que ele sabe que ele sabe, é só sentar e resolver. Então, assim, ele tem que colher o que é dele, entendeu? É a trajetória vencedora dele. A trajetória vencedora desse aluno é 40 pontos. A do aluno do lado vai ser 38, a do outro vai ser 36, a do outro vai ser 42. Mas você sempre parte de um pressuposto de que a prova deve ser feita conforme as matérias que são mais fáceis, por exemplo. Então, eu gosto dessa estratégia. Por exemplo, aí depois o cara que é bom vai para isso. Física, Química e Biologia, por exemplo. É o que a gente falava. Vamos dar um exemplo aqui. Aluno já de 2 anos atrás, já está no GV, Davidão. Alô, Davidão. Lembra do Davidão? O Davidão mandava muito em matemática. Acertava 28 pontos de 32 na escrita de matemática da GV. E ele não conseguia ir bem em inglês. Acabou, não conseguia. Dos 15 testes de inglês, ele gastava um puta tempo para fazer.
acertava 2, 3, 4, 3. Bom, pessoal, a gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas voltando. Então, estratégia de prova, a gente pega pelas mais fáceis, Isso. certo? Pela mais fácil não, pela que o aluno tem mais, se sente mais seguro. Agora, para estudar, o aluno tem que vir, tem que ter disciplina e tem que ter organização. Eu vou chegar, eu tive aula de placas tectônicas, eu vou chegar e vou fazer a tarefa de placas tectônicas. Mas aí entrando num outro ponto também. E na estratégia de estudo para antes da prova? O que você... Tá. Nessa reta final, fazer simulado... Lá. Isso, simulado todo fim de semana até a prova, como a gente ainda tem mais 3 simulados, né? Até a prova do INSPER. Ao longo disso, na semana, todas as aulas. Teve aula, estuda, aula, estuda, aula, estuda. Tá? E um dia antes pré-prova é dia de ir no cinema, de jantar com a família. Eu sempre falo, vai comer um japa, mas assim, o japa pode ser que o salmão esteja estragado, aí você vai ter um piripaque na hora da prova. Então não é dia de comer japa. É dia de ficar em casa vendo filminho e ir no cinema. Isso é uma pergunta. E redação, você acredita que se o aluno ele não for bom, quantas ele faz? Eu daria 3 por semana, pelo menos, um aluno que não vai bem em redação. Tá. 3 por semana, que é o quê? A da aula de redação, a do simulado e mais uma que o aluno pode fazer. E assim, faz redação, leva para o corretor corrige, dá o feedback, melhora, para uma aresta, para outra. O aluno consegue dar uma melhorada nessa reta final também. Então não deixem de lado a redação, pessoal. Tá. E é isso, pessoal. Se você chegou até o final desse vídeo, você foi premiado com uma semana de aula aqui com a gente na TT. Tá sem custo algum, com direito à mentoria, a tudo que o professor Chalita falou que você tem que fazer para passar. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito e que esse seja o primeiro podcast de muitos. Muito obrigado, professor Chalita. Obrigado, prazer.